Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Customer Success by Lui, e hoje vamos falar sobre o lado difícil de crescer via parceiros. Então, hoje não tinha quem convidar, né, mais especial do que nossa querida Nara Vaz Guimarães, hoje founder da Plural Sales, mentora Endeavor, juntamente com a Jutubino, ela é autora do best-seller Ecossistema de Parceiros e responsável por auxiliar dezenas de empresas a crescer via programa de canais de parcerias. E, óbvio, também, uma das primeiras líderes que eu tive na vida, uma das primeiras pessoas que me aguentou aí nesta jornada startupeira há quase 9, 10 anos atrás. Então, até antes de apresentação, como é costume nesse podcast, quase um trailer ali. Nara, antes de tudo, quando é que é o momento de investir tempo para estruturar programa de parceiros? Tu acha que tem um momento ideal ou uma checklist a ser cumprida antes para dar esse pontapé inicial? Lu, obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui, reencontrarmos aí agora nessa tua nova trilha, na minha também, então super bacana. Se você me perguntasse, fizesse a mesma pergunta quando a gente estava trabalhando lá atrás juntos há 10 anos, ou há 5, ou talvez até há 2, teria uma resposta diferente, que era uma resposta onde, na trilha de crescimento de muitas empresas, que é, deixa eu começar por venda direta, deixa eu achar meu product market fit, deixa eu aprender sobre o meu cliente, como é que eu vendo para ele, como é que eu tiro objeção, etc, etc. Depois, quando eu for para um modal já mais de escala, quando eu estiver preocupado com outras coisas, aí parceiros e canais pode ser uma alternativa interessante. E aí o que a gente tem visto, né, principalmente nesses 2 últimos anos, por N razões, por questões de mudança de mercado, por questões de eficiência, mas também por uma grande mudança na forma como as empresas estão fazendo o produto, muito influenciada por inteligência artificial, então está cada vez mais rápido e mais barato fazer produto. Então, quando a gente tinha aquele ciclo de achar o product market fit, depois ter os early adopters, depois os pragmáticos, etc., esse ciclo está cada vez mais encurtado. Então, o que a gente tem visto hoje, Lui, é que tem empresas que nascem já com a cabeça de a minha forma de crescimento vai ser via parceiros, porque eu não tenho esse tempo de diferencial de produto, então eu já preciso de uma capilaridade maior, pegar dados mais rápidos para alimentar meu produto, e então esses ciclos estão cada vez mais rápidos, tem empresas que já nascem com esse mindset, tem empresas que estão nascendo com um mindset de pescar em ecossistemas de parceiros já existentes, vou te dar um exemplo, empresas que nascem pensando em como que eu vou pescar no ecossistema de contadores da OMI, no ecossistema de agências da RD, então já com essa cabeça, mesmo que eu não seja um protagonista, um orquestrador do ecossistema, eu já vou nascer para plugar minha solução nesse perfil, e outras empresas que também têm sim a preocupação em primeiro fazer o produto, fazer o modal de venda direta, então dei essa volta aqui para dizer, atualmente não tem muita hora certa, o que a gente vê como diferencial é que a estratégia de ecossistema de parceria, ela cria quase que uma barreira invisível aí para os negócios, né? Então, dependendo da sua vantagem competitiva, do tempo e do fôlego que você tem para investir em estratégias de aquisição, ter mais tempo ou menos tempo, o ecossistema tem entrado como uma forma importante. Eu não aconselho antes do Product Market Fit, mas logo depois disso, aí isso a gente tem visto cada vez mais curto ali. A gente falava, quando eu ia atender clientes na Plural, eu falava, a gente mira em clientes em Series A ali, né, que já estão mais ou menos nesse momento. Hoje, putz, a gente tem empresa que já é dia zero pensando nisso. Cara, animal, muito bom. Até quem lembra, né, tivemos um episódio muito legal com o Guilherme Lima da Astela sobre Product Market Fit, que foi muito bom também, mas também com o Rafael Farinazzo, né, da PM3, sobre a questão dos produtos terem custos muito menores, serem lançados de forma muito mais rápida. A gente deu até o exemplo do Product Hunt hoje em dia, eu acho que mudou completamente também, que massa. Acho que a gente está vivendo, 2023, 4 e 5, de repente, acho que é uma virada tão grande, né, na maneira de se fazer produto e startup, que a gente só vai perceber daqui a alguns anos, né? Que viveu esse furacão das viradas. A própria Stella tem sido uma grande embaixadora dessa visão via ecossistema, né? Até por acreditar
no grande benefício que, além de outras coisas relacionadas à eficiência, crescimento, etc., mas por acreditar muito na característica de ecossistemas criarem o efeito de rede, que é algo que eles defendem muito também. Então, a partir do momento que você cria esse network effect aí, você vai tracionando cada vez mais rápido e aí entra numa bola de neve que também pode ser uma coisa positiva, né? Esse flywheel. Sim. Cara, animal, muito bom. E, assim, vamos começar agora, finalmente, né, com a apresentação. Pode falar de carreira também, mas, cara, quem é Nara fora do trabalho também, a gente ouve muito, né, você. Até vou ouvir a entrevista sua com a Ju no Léo Cuba ali, ficou fantástico. E quem é Nara na carreira e fora? O Léo é um ótimo entrevistador, né? Hoje, já faz um tempo que eu me especializei nessa visão, que era primeiro de parcerias e agora mais ampla para ecossistemas. Então, quando a gente estava juntos ali na RD, entre experiências anteriores, comerciais, etc., mas na RD, naquela fase que a gente estava lá, começa todo mundo fazendo um pouco de cada coisa, né? Mas meu grande filho lá foi mesmo a construção da área de parceria. Você acompanhou de perto os desdobramentos, como é que foi crescendo e como a gente foi quebrando muita pedra aí, porque tinha um desafio grande de ver referência, ver benchmark, né, conteúdo. Então a gente tinha um trabalho grande meio que fazendo no feeling, aprendendo enquanto a gente ia fazendo, até formando as pessoas, né? A gente foi meio que se moldando ali, porque a gente não tinha tantas referências no Brasil. E daí também, né, depois de passar por essa experiência, foram 5 anos de RD, né, na frente da área de parcerias, e aí depois eu fundei a Plural Sales justamente para ajudar, primeiro focado em empresas de tecnologia, e depois comecei a expandir um pouco esse olhar para ecossistemas. Então a gente sai hoje só da parte de empresas de tecnologia, mas a gente tem ajudado empresas de diferentes indústrias a expandir sua visão de ecossistema, justamente por acreditar que parte desse background, as empresas de tecnologia, elas têm muita metodologia, né? Então a gente formou muito, pega, né, as próprias metodologias de CS que você usa, de growth, de inside sales, de inbound marketing e tal, tudo muito estruturadinho. Então, para outras indústrias, utilizar dessas metodologias é muito legal. Então, o tech acaba sendo pioneiro, de certa forma, mas quando a gente vai olhar para ecossistemas, a gente também pode beber em outras fontes aí, quando a gente fala de ecossistemas de varejo super bem estruturado, de indústrias, de agro, né? Então, até terceiro setor. Então, a gente está agora com um programa de imersão, criando essa comunidade C-Level, uma comunidade mais sênior no Brasil para pensar ecossistema, e aí sim para diferentes indústrias. Isso veio muito a partir da construção do livro, né, que eu escrevi com a Jutubino, que é o ecossistema de parceiros, onde a gente desenvolveu o método Octo, que a gente depois passa um pouquinho aqui, e aí a gente tem inventado essas novidades aí para ajudar as empresas a pensarem de uma forma mais estruturada. E aí, fora dessa especialização, sou mãe da Mia, de 3 anos, sou madrastra do Max, de 11, sou casada com o Eric e gosto hoje, moro em Floripa, sou paulista, mas moro em Floripa, adoro a vida aqui, adoro o balanço de estar em São Paulo e estar em Floripa também, por qualidade de vida, por estilo, por fazer esporte, por gostar da praia. Então acho que um equilíbrio de várias coisas aí que eu curto fazer aqui, Floripa proporciona aqui pra gente. Pô, animal, muito bom, Nara. E eu, fico muito feliz que existe, né, um método Octo, existe o livro de vocês, porque volta e meia, né, alguém falava, putz, tu era de parceiros, ou a gente entra nessa conversa, ou tô em alguma empresa, ou ajudando alguma outra empresa, e alguém chega com esse assunto de canais e parceiros, eu nunca tinha o que mandar, o que dar de presente, como recomendar, sempre tentava pegar um artigo externo, ou tipo, sei lá, tenta achar um case aí pela internet, e com um livro, né, tão bom quanto, né, já li no Kindle aqui, e o método Octo a gente consegue ter essa clareza, né? E dentro do método Octo, até para depois você pode explicar também com calma, mas no item 1 e 2 a gente vê que existe visão e estratégia e design e modelos de parceria. E isso é uma coisa completamente confusa para a galera que não conhece, né? Tipo, existem tipos de programas de parceria, existem tipos de programas de canais, quais são, assim, os mais tops e famosos e que vocês já viram dar mais certo e tal. E também, se quiser dar uma pincelada no método Octo, para a galera que não conhece, seria fantástico.
Boa, Lui. Então, primeiro te agradecer publicamente aqui, porque você foi uma das pessoas que ajudou a gente lá no comecinho do livro, né, contando um pouco da tua experiência, contou como é que tinha, deu uma boa noção para a gente ali de até a própria indústria editorial aí, que é uma grande caixa preta para a gente, então, obrigada por isso. E aí a gente foi construindo o livro e falou, poxa, é legal a gente escrever e colocar as coisas no papel, mas muitas vezes falta um framework, uma forma de tangibilizar, que eu acho que é como as pessoas conseguem assentar o conhecimento, né? Então a gente vê que tem bastante conteúdo bom, às vezes, mas você lê e fala, tá, o que eu faço agora? E a nossa proposta com o método foi justamente construir isso de uma forma acionável, né? A pessoa fala, legal, então se eu me avaliar, onde é que eu tô e o que eu tenho que fazer? Então, qual que é o nosso conceito do octo aqui? É um octógono, então a gente tem 8 eixos, mas a gente divide em 3 movimentos. O primeiro movimento, a gente pensa em arquitetura, que é o que você estava falando. A arquitetura, vamos fazer a analogia de construir uma casa, né? Quando eu penso e olho, eu falo assim, putz, o que eu preciso colocar aqui? Qual que é a visão que eu preciso ter, meu planejamento, para que depois eu possa executar? Por que isso é fundamental? A gente sente a dor, e eu acho que você, quando as pessoas te procuram também, vão perguntar, falar assim, Lui, como é que eu faço uma job description de alguém para tocar sede de parceiro? Quanto que eu pago de comissão? E essas perguntas, elas são o fim, né? Elas fazem sentido quando elas estão atreladas a uma estratégia maior. Então, o que a gente propõe? Primeiro, back to basics aqui, né? A gente só sai para uma estratégia de parceria, como foi tua primeira pergunta ali, se a gente tem uma clareza do nosso ICP. Então, eu preciso entender a jornada do meu cliente, todos os pontos que ele passa lá, para eu conseguir visualizar qual que é meu diferencial e como é que eu vou construir uma proposta que agrega valor junto com o meu parceiro. Tendo clareza disso, aí a gente vai para o segundo eixo, né, que é o eixo que você comentou de tipos de parceria. Os tipos de parceria que existem hoje para compor um ecossistema nada mais são do que terceirizar partes específicas dessa jornada do cliente. Então, se a jornada do cliente passa por marketing, indicação, etc., poxa, eu posso ter um modelo de parceria que é um modelo de afiliado, que em vez do meu marketing gerar lead, eu tenho um parceiro afiliado. Não que elas sejam excludentes, mas só para ilustrar aqui. Eu posso não ter uma equipe de vendas vendendo e ter revendedores batendo porta a porta, outro modelo de parceria. Eu posso ter parceiros, como a gente trabalhava lá na RD, que fazem coisas de ponta a ponta, né? Os value-added resellers, parceiros de valor agregado. Então, em cada momento da jornada do cliente, eles agregam de uma forma diferente, ajudando a gerar lead, ajudando a fechar a venda. Quando a gente vai no pós-sale aqui, né, que seria tudo, boa parte aqui da nossa audiência que cuida de CS, como é que eu divido ali o momento, a partir do momento que eu tenho o cliente, a jornada dele como cliente, eu tenho onboarding, eu posso ter um parceiro que faz só implementação ali para mim, principalmente quando a gente fala de soluções que são complexas, e eu não quero ter uma equipe de CS tão grande, ou às vezes não é tão técnica, e eu posso ter parceiros especializados ali, vou ter um parceiro que ele é especializado no varejo, então quando eu tiver um cliente do varejo, ele tem as habilidades necessárias para fazer essa implantação. Ou eu posso ter parceiros que eles vão fazer o suporte, primeiro nível, segundo nível, então uma camada de atendimento, ou cuidam da expansão, do upsell, do cross-sell. Então, a gente tem características de parceiros específicos por um momento da jornada. O que acontece esses modelos podem ser mais ou menos completos e complexos aqui, né? E os modelos mais comuns ali, como você falou, são os modelos que são mais transacionais, porque é mais fácil de implementar e não precisa ter uma grande reflexão. Quando a gente fala do modelo de afiliado, vamos lá para o youtuber, arrasta para cima, clicou no cupom /Lui10 ali, ativou, pingou na conta, né? Não precisa pensar uma grande estratégia de ativação ali, é uma relação mais transacional. Então, a gente até fez uma pesquisa no ano passado com empresas de SaaS no Brasil, e a gente viu que 70% das empresas que trabalham com um modelo de canal somente é o modelo de afiliado, né? Então, realmente, as empresas, às vezes, começam por ali, vão aprendendo e vão evoluindo. Tem alguma coisa de errado com isso? Não.
mas muitas vezes as empresas perdem a oportunidade de ser mais intencional e pensar na construção de outros modelos, porque vai pelo atalho ali, pelo que é mais fácil, que tem menos comprometimento dos dois lados. Então não tem nada de errado, desde que eu saiba, eu falo, não, essa é realmente a minha escolha por A, B e C, né? Porque o grande desafio de um programa de afiliado, muitas vezes, ele é o engajamento e a prioridade, né? Então, a pessoa tem várias coisas para fazer, a receita dificilmente para a pessoa que está indicando é tão alta, então fica uma relação mais morna aí, né? Mais transacional. Então, esse é dos principais riscos. Fora isso, ele pode compor aí um ecossistema mais amplo, né? Mas normalmente as pessoas começam por aí e daí vão aprendendo, vão validando e vão evoluindo. Legal. Acho que, tipo, afiliado, penso muito também a onda de infoprodutores, né, etc., talvez componha parte dos brasileiros, né? A pessoa tá no curso lá e fala, para você avançar nessa parte, tem um cupom aqui para assinar uma ferramenta X, a pessoa nem usa, nem sabe, né? Tipo, fica esse negócio meio mais, Exatamente. mas imagino que deve ser muito comum também. E sobre CS para parceiros, né? Por exemplo, a própria RD tem, né? Enfim, até hoje, desde que a gente trabalhou lá, acho que quando você iniciou a área de parceiros, acho que você já começou a trazer umas pessoinhas, né, que trabalhavam na outra área de clientes diretos para parceiros e foram CSs desses parceiros. O que esses CSs de parceiros que você vê em operações, eles não podem deixar de ter para guiar esses parceiros rumo aos objetivos, assim? E até, se me permite, qual é a diferença? O CS de parceiros tem que ensinar o parceiro a vender mais? Isso é o farmer ou o account manager? Essa confusão assim, de cada um fazer uma função diferente, como é que você vê isso, assim? Boa. Tá bem linkado com o que a gente falou anteriormente, que depende do tipo de parceiro. Então, nessa relação que a gente estava falando do afiliado, na prática, um CS que cuida de indicações de um afiliado para um CS que cuida de venda direta, não muda nada, porque provavelmente ali a gente vai ter um vendedor que vai fazer esse primeiro filtro e a passagem para o CS, e aí não tem diferenciação. Porque o trabalho do CS, né, como atuação depois do momento da venda, né, o parceiro não vai ter influência nenhuma. A partir do momento que a gente tem parceiros que atuam junto com a empresa e com o CS, aí a gente começa a entender melhor os papéis. Quando a gente fala dos modelos como a gente tinha na RD, que são modelos que a gente vai cuidar de ponta a ponta ali, o papel do CS, ele muitas vezes ele é de cuidar do cliente desses parceiros, mas para que não fique um cabo de guerra, então o parceiro puxa o cliente para um lado, o CS puxa um parceiro para o outro, tem que ter um alinhamento e uma capacitação conceitual do que é o papel do CS e até de métricas, né? Então, muitas vezes, como o CS, você tem lá um painel falando assim, poxa, ele está utilizando, não está? Está ativado, não está? E aí, quando você pega esses indicadores, o parceiro tem que entender e tem que também responder por esses indicadores. Adianta eu ter um modelo de SaaS onde o parceiro traz um monte de cliente, dá um monte de churn? Não. Mas, às vezes, no modelo de negócio, para ele, para de pé. Agora, se for para o programa de parceria, eu preciso inserir algum tipo de punição, ou do outro lado de reconhecimento, para quem vai muito bem nesse lado, que fala, ó, métrica de churn é uma métrica core para a gente. Então, para você avançar no programa, você tem que estar olhando para as mesmas coisas que a gente. E aí, reconhecer ou barrar os parceiros que têm uma performance ruim com isso. Então, o papel do CS de parceiros, ele é em alinhar para que o parceiro tenha a mesma visão, ter uma clareza também de papéis, e aí é desafiador, porque muitas vezes tem uma zona cinza. O que é suporte primeiro nível e suporte segundo nível, né? Deu problema lá e aí o parceiro ele liga para quem, às vezes, que ele não tem mais afinidade, né? Não importa se é o CS, se é o farmer, se é o vendedor lá de trás, se é o dono da empresa. Então, uma clareza de papéis e processos que ajudem a ter essa definição bastante clara. E dependendo do modelo de parceria, então, quando a gente vai falar de parcerias com empresas que são mais estruturadas, é legal porque a empresa protagonista aqui, né, ela pode ter pontos de contatos diferentes. Então, o CS ele pode falar com a equipe de atendimento, né, um ponto de contato específico. Não vai ser responsável por novas contas, tá? Porque ela vai ser uma agenda com o pessoal comercial de novos negócios. Então, isso pode ser definido.
E aí eu acho que ajudar o parceiro, a gente acredita que quando você tem uma área de parceiros bem estruturada e uma equipe de CS bem estruturada, você dá uma capacidade de atendimento maior por CS, né? Então, vamos dizer que um CS poderia atender 50 clientes, mas, eventualmente, se ele atender 15 parceiros que tenham 10 clientes cada um e ele tiver o atendimento por parceiro, ele pode ter uma capacidade de atendimento muito maior. Isso é construído porque também o CS tem que ter o ferramental para olhar de uma forma integrada. Então, vamos lá, o Luiz é meu parceiro aqui. Eu vou fazer uma call com ele, eu tenho que abrir, tá lá os 10 clientes que ele tem, quais são os indicadores, tá? Então, isso é uma construção e uma maturação ali dentro da empresa. Mas o CS precisa estar empoderado ali com o ferramental certo para ter essa eficiência. Mas a gente acredita que é esse olhar para ajudar os clientes dos parceiros. Então, se os papéis estiverem bem definidos, se a gente pensar numa área bem especializada, a gente pode ter alguém aqui como um hunter que ajuda a trazer parceiro, um farmer que ajuda a vender na carteira, então ajudar os parceiros a trazer novas contas, e um CS responsável pelos clientes do parceiro. Além daí de tudo que vai dar escalabilidade, né? O marketing, ops, enablement, tudo isso que vai ajudar todas essas funções aí a terem um crescimento maior. Legal. Show de bola, acho que fez bastante sentido. E até, eu lembro que, putz, agora me veio à mente, né? Tipo, eu fiquei 1 mês, 2 meses na época na RD. Isso em 2015, tá, gente? Que vocês estão ouvindo, né? Qual ano? 2015, quase 10 anos atrás. E eu tava na área de clientes diretos e com o crescimento de parceiros, né, as coisas estavam dando certo, vendedores estavam vendendo, os hunters que a gente chamava, se perguntou, né? Tem alguém de agência aí, tipo, que era de agência? E eu tinha estagiado numa agência, etc. Ah, aquele menino ali que tá no, tá no onboard, então Foi chama assim aí que eu pra comecei parceiro. também. É? Por ter sido de agência antes? Por ter vendido para agência, que eu Ah, vendi a tá. mídia para agência lá atrás. Entendi. Perfeito. Então, foi sendo construída, né? A área assim, tá, putz, já conhece mais ou menos a persona, vai que vai. Então, foi muito interessante também. Mas, por a gente já tá entendendo qual era a dor desse povo. E aí, para a galera já mais avançada, putz, empresas que estão já pensando e olhando para frente, ou até se baseando nesses cases grandes que nem você trouxe, né? RD, OME e etc. No item 8 do método Octo, que a gente já conversou um pouco, né? Vocês falam dessa gestão de ecossistema, então até, enfim, próprio nome do livro e tal. É aí, por acaso, que entra essa parte de gamificação para parceiros, sei lá, premiações, incentivos, eventos presenciais. Cara, isso eu vi, tipo, você fazendo muito bem, né? O time de parceiros também da RD fazendo muito bem. E era aquela coisa, quem que vai ganhar a agência, para quem não sabe, né, os parceiros da RD, na sua maioria, agências de marketing, agências de comunicação. Então, quem que vai ganhar o prêmio agência do ano, né? Eu pensei, cara, que loucura, isso daí foi criado, né? Aos poucos, né, ano a ano no RD Summit ali na época, e virou um selo, um negócio gigante, um negócio era algo no ar e virou algo super concreto, com um posicionamento, com uma storytelling muito bem contado, né, em geral. Então, essa parte de gamificação, como é que você vê isso em si, e se ele entra mais na parte final mesmo do método Octo? Boa. Então, retomando aqui, né? A gente falou do primeiro movimento como arquitetura. No segundo, Lu, eu acho que entra até esse ponto que a gente trouxe, que é olhar a jornada sob a ótica do parceiro. Eu acho que é um paralelo muito fiel aqui à jornada do cliente. Então, tudo que a gente está falando aqui, quando a gente fala, né, a audiência que conhece bem mapear as etapas, a jornada do cliente, mas às vezes quando a gente vai para o parceiro, é o que você falou do teu background, né? E foi o meu também. A gente não conhece qual que é a dor, então quando a gente passa para a jornada do parceiro, o que eu te falei? Putz, a agência, né, naquele momento, estava mudando de contexto, estava saindo da forma de monetização para o BV para pensar o digital, a forma diferente de reportar e tal. Então tinha uma série de dores e a gente precisava entender para poder fazer o conteúdo correto, para fazer o perfil correto, a atração desse parceiro de uma forma correta. E aí foram todas aquelas iniciativas do blog que a gente fazia, né? Blog agência de resultados. Daí depois a agência entrou, e agora? Onboarding, capacitação, ofertas de co-go-to-market, como é que eu ajudo essa agência? Você falou do nosso prêmio, mas aí como é que às vezes eu invisto com a agência num evento que ela quer fazer lá no interior e, poxa, eu coloco uma grana junto, vamos vender junto para esse deal. Então, nesse segundo movimento, é importante entender a jornada sob a ótica do parceiro. E aí a gente fecha no movimento de gestão em escala, que aí sim vai entrar
as regras e a gamificação do programa, quando a gente fala de programa, né? Então, os diferentes níveis, requisitos e como o parceiro vai avançando. E aí, para que ele esteja alinhado, como a gente falou, com os objetivos que a gente tem, a gente vai inserindo essas métricas. Então, é importante crescer? Legal, então vamos colocar métrica de crescimento. É importante trazer receita? Legal, então vamos colocar, sem deixar um negócio que ninguém entende, né? Que você fala, putz, eu tenho 40 coisas aqui que eu tenho que preencher, mas de uma forma alinhar esses incentivos. Aí vai entrar também essa estrutura de time, né, que a gente comentou, e aí para fechar toda a parte de números, de PNL, de ferramental e de processos. E aí, então a gente fecha esse octo aqui, e nesse outro ponto, nesse último ponto aqui que você colocou, a gamificação, ela é importante justamente porque ela comunica a prioridade e ela reconhece os parceiros que são destaque, desde que eu conheça bem as demandas dele. Então, quando a gente, referenciando o prêmio que você trouxe lá, a agência gosta de mostrar, de aparecer, valoriza selo, tem ego, tem, né, é um mercado que tem essa característica. A hora que a gente entendeu que isso era valor para eles, pô, vamos colocar o holofote aqui, né? Vamos fazer um barulho, vamos reconhecer. E aí, a agência que tem um selo de agência do ano, o que ela acaba extraindo de valor? Tirando o marketing, etc., que ela consegue fazer, ela cobra mais pelo ticket dela, né? Fala, pô, eu sou agência do ano aqui, então meu ticket, que era de R$ 5.000 por mês, vai para 6, né? Então a gente ajuda o parceiro também a monetizar, né? Porque a gente está dando um ativo para ele. Se você vai investir em AdWords, por exemplo, você quer um profissional que tenha o selo de especialista em AdWords ou não? Ou tem o selo 1, o selo básico ou avançado? Pô, eu quero avançado, vai cobrar mais? Vai, né? Mas tem mais valor. Então, acho que parte do prêmio ali, ele tem um quê de reconhecer, alinhar as métricas, e a gente foi aprendendo a criar várias categorias, né? Então, lembra uma emblemática que a gente entendeu, voltando para a jornada, entendendo as dores da agência, etc., a gente entendeu e viu uma correlação de agências que faziam estratégias de inbound para elas mesmas com o sucesso que elas tinham dentro do programa. E aí, você lembra o nome do prêmio, dessa categoria, que é Casa de Ferreiro, a espada ninja na vitrine. E aí o nome da categoria era espada ninja na vitrine, porque a gente estava reconhecendo as agências que tinham a melhor estratégia de inbound para elas mesmas, não porque a gente era legal, mas porque isso tinha uma correlação com o sucesso, a gente queria estimular esse tipo de comportamento, e a gente utilizou esses critérios para isso. Então, é legal, quanto mais você vai entendendo, por isso, né, a importância de ter uma clareza do perfil, de um segmento e ir aprofundando, mais você vai vendo o que é valor, e às vezes não é o dinheiro, não é a comissão, não é esse atributo que vai mover os parceiros de fato. Que massa, que massa. Muito legal, ótima lembrança, não lembrava dessa... Nossa, essa expressão me fez voltar ao tempo. Era mais o troféu era uma espadinha, né? Sim. E a gente tinha que falar isso, né? Tio Felipe, acho que era do nosso tio Felipe Simas, era... Na época do Celta, né? Pra quem não lembra, tipo, Celta, enfim, uma das incubadoras aqui de Floripa, quando a RD ficou muito grande para o Celta em certo momento, né? Então a gente fazia call, tipo, era quase combinado, né? Eu tinha que fazer em pé e a pessoa do lado sentada, e vice-versa para o cliente não ficar ouvindo. Embaixo o da parceiro, mesa, né? Não ficar ouvindo, o outro embaixo da mesa, o outro com o telefone. E aí, eu lembro que era uma frase que ele falava o dia inteiro, todo dia, né? E etc. Então, às vezes o cliente não entendia essa expressão e ele explicava, mas animal. Antes de partir para a segunda parte aqui, né, lembrando o nosso querido merchan de sempre aqui, Customer X, a plataforma mais completa para aumentar a produtividade dos times de CS e relacionamento. Crie automações com a Customer X e estabeleça um atendimento proativo de maneira assertiva, fale com o cliente certo, na hora certa. Plataforma Opens também aqui, né, na nossa região, Palhoça. Personalize cada interação com o seu cliente e aumente a eficiência do seu time de atendimento usando IA. E a Águia Leão, a primeira boutique de aceleração que sua empresa precisa para ter um crescimento acelerado e previsível também, nossos parceiros aí para o Merchan. Partindo para a parte 2 agora. Cara, eu entrei na RD, assim, na verdade eu rodei, eu até conto a história no meu livro, né, que em 2014 eu fiz um processo seletivo horrível, não sabia o que era inbound, não sabia o que era empatia pelo cliente, não sabia o que era lead direito, e o Gui Lopes, na época, né, graças a Deus, né, fez algo muito certo de me reprovar. E eu fiquei, praticamente um ano estudando lá os artigos. Lembra que o blog era diário, né? Todo dia todo tinha um mundo artigo. Escrevia, né? Todo mundo escrevia, né? Tinha redatores, óbvio, mas o time também escrevia e saía esses artigos diários que a gente apostava naquela ideia da rock content, assim, volume é o que há aqui.
E aí eu fiquei estudando esses artigos e e-books e tal, e consegui passar na segunda vez, estudei muito para passar, né, depois de quase um ano, depois de ter rodado e ter tomado vergonha na cara, né. E aí entrei como mais júnior do mundo, nem sei se é assistente ou analista, enfim, nem sei se tinha cargos antes da Ana Rezende também, tão claramente. E a Nara já era, apesar de ter a mesma idade, depois eu descobri isso, né, enfim, até estudarmos no mesmo colégio, de repente em salas diferentes, depois a gente foi se ligar mais a fundo disso, assim, você já era líder, já era referência, já era a pessoa que estava tocando, né, tipo, putz, o começo de um programa X, né, de parcerias em geral. E sempre quando eu vejo pessoas em times que passei, e etc. Às vezes pessoas têm essa capacidade de falar, alguém botar a mão, na mão delas, assim, ó, você pode iniciar um projeto, um programa, seja lá de parcerias ou não, né? Ou pega a jornada do cliente, agora você vai começar isso. E tem pessoas que mesmo pegando isso no colo, elas não levam à frente. Elas falam, cara, ninguém colaborou, não consegui tanta informação quanto eu devia, não consegui influenciar as pessoas para fazer isso. E aí morre, às vezes uma área de CS morre ou atrasa e coisa do tipo, porque as pessoas desistem, né? E eu sempre lembro de ti nesse momento, que era uma pessoa super jovem e conseguiu tocar uma área de parceiros super referência em geral, né? Não ligando muito para idade, para coisa do tipo. Eu lembro sempre Manara conseguiu, né, pegar um programa de parceria do zero, ninguém sabia nem como fazer isso e ela tocou. E eu sempre encorajo as pessoas trazendo essa história e tal. E eu pergunto de você mesmo, um ponto mais pessoal, mas de onde é que veio essa ambição de querer ir fazer mais, de tu ter com as pedras no caminho, né, que a gente tinha de dificuldade, de budget até, etc. Como é que você prosperou para fazer isso e ser uma líder tão jovem na época? Legal, Lui. Bom, primeiro, obrigada pelo reconhecimento. Eu acho que, de certa forma, a ingenuidade ela é positiva em alguns momentos, né? Porque você tem energia, você meio que vai fazendo, você não vai... quando você tem a vontade de fazer ali, se você olha e fala, nossa, tem tudo isso para passar e tal. Então, eu acho que, às vezes, a inexperiência, por um lado, ela é benéfica, porque você fica mais encorajado, fala, não, deixa que eu vou mudar o mundo aqui, né? Então, acho que isso, de certa forma, é positivo, acho que foi positivo nesse momento. Mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes perdem de vista, né, em diferentes momentos da empresa, que é clareza com o objetivo e alinhamento da estratégia da empresa. Não adianta você fazer uma coisa aqui do lado que não está alinhado que para onde a gente quer ir, porque a gente quer ir. Então, assim, independentemente se você é o estagiário, analista, sua cabeça tem que estar sempre onde é que está a cabeça, né, das lideranças, que estão olhando, o que isso é uma prioridade hoje, amanhã e daqui a 5 anos, e é lá que você tem que estar mirando, né? Então, acho que essa clareza, no caso da construção de um programa de parceiros da RD, a gente via benchmark de HubSpot, via em benchmark de outras empresas de SaaS, fala, isso tem um potencial real aqui. O que é um grande desafio, além de budget, obviamente, mas o que é um grande desafio? Você mudar mindset da forma como as pessoas operam. Então, naquele momento, que era a vaca leiteira da RD? Inbound, venda direta, inbound. Parceiros era nada de nada, né? Então, como é que você vai para um time de produto, falar, olha, faz uma funcionalidade aqui para o time de parceiros? Cara, isso é nada de receita, né? Tenho 500 coisas para fazer aqui. Então, eu acho que se você tem essa clareza maior com o objetivo da empresa, aí você tem que começar a construir e nos bastidores. Eu lembro, Luiz, eu estava até falando essa semana, porque todo mundo, assim, todo mundo não, mas muita gente vem falar para mim, mas a área de parceiros é o patinho feio, eu tenho dificuldade de alinhar né, com as outras lideranças e tal. E eu lembro de uma fase da RD que eu participava das reuniões de todas as áreas de diretoria, financeiro, marketing, CS, e eu só ficava assim, e para parceiros, vocês estão pensando? E para parceiros, vocês estão pensando? Isso, um trabalho chato, uma pessoa chata, né, mas que é trabalho de formiguinha, de construção, de mudança de mindset, de alinhando entre as áreas, entender também, poxa, o que é interesse para aquela área. Então, voltando ao que a gente estava falando aqui, qual que é o problema que o CS tinha? Pô, o CS está o problema de churn. Pô, deixa eu pensar aqui na minha área, como é que os parceiros podem ajudar o Gui Lopes lá a resolver o problema de churn? Por um tempo a gente piorou o problema dele, né? Mas depois a gente foi tentando ajudar ao longo do tempo. Mas ter essa cabeça do que é valor para o outro lado para continuar construindo. E aí vai dar resiliência de cada um, que daí eu acho que particularmente a gente tem tido um desafio aí em algumas empresas que é
quebrar pedra, 1, 2, 3, tomar não, e aí é resiliência para você continuar construindo e amarrando com essas coisas maiores. Daí eu acho que apesar da idade, eu nunca tive receio de trazer gente mais experiente e até mais velha do que, até porque todo mundo, naquela época, quase todo o time todo era mais velho, então eu acho que isso de você olhar e falar, pô, como é que eu trago gente melhor aqui para ajudar a construir, porque assim você consegue montar um time que é um time mais experiente, mais maduro, que vai para. Se você só, né, for trazendo gente mais júnior porque você é mais experiente, no meu caso especificamente naquela época, a idade seria um grande limitador, né? Então, eu acho que não ter medo de trazer gente melhor que você para o barco e ter conhecimento ali da onde você consegue amarrar, da habilidade que você consegue costurar e dar mesmo pista para as pessoas fazerem seu melhor, eu acho que foram coisas que ajudaram aí nesse processo. Cara, que massa, muito legal. Até o nome do podcast também, né, se baseia muito em Ben Horowitz, né, no lado difícil das situações difíceis. Acho que o subtítulo é Como fazer, enfim, as coisas acontecerem quando não existem respostas prontas e pior, né, tipo, às vezes não existe nem pergunta. Não sabemos nem a pergunta que a gente às vezes quer responder e a gente tem que se virar. Então, acho que é muito legal ter visto isso, ter acompanhado de perto. Em geral. E depois a Nara, né, fiz, sei lá, algumas apresentações pro time e tal, ela me tirou do onboarding e falou, cara, vai treinar a galera aí, tipo, a gente começou os trainers, né, tipo, Foi muito legal também, né? Foi um sim, projeto bem legal de capacitação de parceiros. Né? foi bem massa, assim. De parceiros e do time, né, E do Lui? time, Do total. time. Até começou mais pelo time, depois foi escalando aos poucos com o University maior e tal, mas foi muito legal. E sobre gestão de tempo, eu sempre pensei, né, tipo, às vezes o gerente, o head da área, etc, até como eu vivo hoje na Convênia, às vezes é meio confuso, né, às vezes os founders acham, pô, o gerente tem que estar mais próximo lá do chão, ou não, o gerente tem que estar mais com visão, né, do todo, e tem que estar fazendo bench, olhando para o mercado e tal, tem essa coisa do que se faz, o que não se faz e tal, e eu sempre vi que você sempre conseguiu gerir tempo e energia, né, gestão de energia também é muito super importante, de uma maneira boa. E como é que você equilibra isso hoje, essa rotina de mãe, esposa, consultora? Como é que é um dia produtivo na sua vida? Consultoria, vivi um pouco ano passado, né? A vida fora CLT, consultoria, tipo, é tão livre que, tipo, sei lá, quando você vê, tu tá de madrugada fazendo coisa de tão livre que é. E essa coisa do home office também. Então, cara, como é que você equilibra isso tudo hoje? Eu tenho algumas coisas que eu acho que me ajudam a ter energia. Então, quando eu falo assim de dormir bem, comer bem, fazer exercício básico, para mim ele é suficiente. Eu hoje me abasteço muito em família, assim, do ponto de vista de energia, né? Então, acho que até os pontos ali que a gente estava falando, de morar em Floripa e tal, putz, assim, para mim, se eu puder pegar um final de tarde na praia com as crianças ali, que você, putz, muda a forma como você pode até voltar e terminar, fazer o terceiro turno ali, mas então, para mim essa é uma coisa importante. Eu tenho eu acho que facilita várias vezes ter momento produtivo e de consultoria, então tenho meus blocos ali. Hoje tenho usado ferramentas que dão mais produtividade também, de transcript, de produtividade de agenda mesmo, então tem alguns hackzinhos que ajudaram a fazer, que tinha muita coisa operacional, então hoje eu acho que eu faço melhor isso. Então, para mim, um bom dia é um mix onde eu tenho um pouquinho de pessoal, que daí o pessoal ele vai bem nesse lado do exercício, de ter um tempinho, ter um sono de qualidade, um pouco de família, principalmente, né? Então, tem tempo com as crianças, marido, família, etc. E até meus pais são bem próximos também, então são formas que eu gosto de me abastecer ali. E aí trabalho, né, ter esses blocos. Hoje eu tenho uma flexibilidade de agenda, mas como você falou, ela se expande, quanto mais vai tendo slot, você vai arrumando coisa para fazer, então eu estou numa fase de ser mais seletiva com o que eu tenho colocado no meu prato, justamente porque essas outras prioridades subiram um pouquinho, né? Então, essa época da RD, a balança era totalmente inversa, né? Então, assim, era a fase de
trabalhar quanto que precisar trabalhar e se divertindo também, e aprendendo e tal. Hoje a minha balança já é um pouquinho diferente, mas eu não sou contra trabalhar bastante quando precisar trabalhar, principalmente em determinadas fases da vida, né? Então eu acho que esse equilíbrio tem de vir com o tempo. Você também tá com filha pequena, sabe? Daí tem hora que você fala assim, quanto que me custa perder determinados momentos, né? E essa conta vai invertendo ao longo do tempo. Então, tento equilibrar um pouquinho de cada uma dessas coisas. E aí, momentos com amigos também, festa e tal, que eu adoro também, acho que são importantes aí para abrir a cabeça e conectar com gente diferente, né? Boa, muito legal. E vamos agora, finalmente, então, para o ping-pong final, começando com quem te influenciou. Putz, Lu, e eu tenho dificuldade de sair do clichê aqui, porque, como eu estava falando, eu sempre fui muito próxima dos meus pais e família de modo geral, né? Então, tem uma proximidade, uma influência dos dois, que são pessoas bastante diferentes, né? Então, tem o meu pai, que ele é mais objetivo, mais analista, minha mãe, que é uma pessoa mais de pessoas, né? Então, acho que é um mix bem interessante, que eu acho que para qualquer carreira. Mas hoje eu acho que vou fazer um jabá para o meu marido aqui, para o Eric. Eu acho que como influência nesses últimos anos, principalmente até pela transição de carreira que ele vem passando, mas eu acho que tem alguns pontos aqui. Um de princípios muito forte, né? Então, quais são os princípios que de fato tem regido, quais são as prioridades e etc. Então, acho que isso é uma coisa que ele sempre teve muita clareza, seja no ambiente corporativo, no ambiente pessoal. E a outra é, de fato, refletir sobre as coisas, ponderar e criar um raciocínio estruturado, independentemente também se a gente está falando do pessoal ou do profissional. Então, eu sou uma pessoa que tem uma característica mais de fazendo, eu vou fazendo, e eu acho que ele traz um balanço super importante do deixa eu planejar, deixa eu ver como é que eu vou cadenciar isso ao longo do tempo. Então, eu acho que tem sido uma influência bastante importante, né, em todos os aspectos, mas que eu acho que ele consegue navegar muito bem nessas áreas. Então, hoje, meu jabá vai para ele aqui da influência. Que legal, animal. E super, né? Até nunca mostrei isso pra ele, nem pra você, depois você tem que mostrar, mas tem uma página do livro ali dedicada ao Eric, tudo que ele influenciou aí pra galera, foi fantástico. Sempre é. Legal. Mais animal. Livro, qual você mais recomendou, ou deu de presente, ou tipo, cita e etc, e por quê? A Lu, e aqui não tem como, né? Atualmente é o nosso um ecossistema de parceiros, dar de presente, vender junto com palestras, esse tem sido, obviamente, o top. Mas eu vou deixar uma outra recomendação de um livro que eu estou lendo agora, daí já bem diferente, mas eu acho que está alinhado com esse ping-pong aí que a gente está fazendo, que é o livro Die With Zero, do Bill Perkins, que a tradução no português é Morra Sem Nada. E aí ele traz bastante esse conceito, morra sem nada, porque ele fala, gasta todo o seu dinheiro antes de morrer, porque no final das contas a gente não leva nada, mas como que você coloca ao longo da sua vida experiências diferentes que você quer ter e que faz sentido você ter, e quanto às vezes a gente gasta do conceito que ele fala de energia vital. Então, putz, quanto eu preciso trabalhar aqui para comprar aquela camiseta? Aquela camiseta vai me custar 10 horas de trabalho. Vale a pena? Não vale a pena? Ou quanto custa, né, quando a gente traz para as experiências ou para as fases da vida? Qual o tempo que a gente tem com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos? E aí, quais são as coisas que a gente quer fazer ao longo do tempo e como essas experiências vão pagando dividendos, né? Então, você vai levar tua filha para Disney, você vai pagar os dividendos dessa viagem, cada vez que você lembrar daquilo lá, para o resto da vida, né? Então, acho que é um conceito legal, ele tem boas reflexões aí para trazer e está fazendo bastante sentido nesse momento. Que massa, que legal. Kindle me faz ter uma facilidade, já comprei com um clique, quando você fala, né? Jeff Bezos, ele facilita a nossa vida, mas não tanto quando o cartão chega depois. Mas, animal, qual frase você colocaria num outdoor, onde todo mundo passasse assim de carro, milhares de pessoas olhassem para esse outdoor, qual frase você botaria? Eu gosto de uma frase, apesar de não ser muito do rock, do Kurt Cobain, que ele fala que wanting to be someone else is a waste of the person you are, né? Então, você ficar querendo ser outra pessoa, às vezes está perdendo quem você é. E em ambientes de negócio,
eu acho que as particularidades que a gente tem, claro, você tem um monte de skill set que você tem que desenvolver, que é padrão, que é pré-requisito para aquela job, etc, etc. Mas eu acho que a gente traz cada uma particularidade da nossa forma de fazer as coisas, né, que é legal a gente pegar inspirações, influências, mas como é que eu dou o meu toque aqui, onde eu realmente sou bom, onde eu realmente tenho um diferencial. A nossa outra colega, a Nath, né, a Nath Montebeller também, ela fala do Borogodó, né, então trabalha ali na Transcriativa muito desse conceito. Então, acho que como é que a gente acha nosso Borogodó aqui, que é a nossa forma de fazer as coisas, que nos torna, de fato, únicos. Então, acho que é legal. Às vezes a gente fica mirando e se espelhando demais em alguém que você não vai ser e você está deixando de ser, né, e colocar suas principais potências ali nisso. Cara, animal. Muito bom. Então vamos de Nirvana aí para nosso outdoor. Nos últimos 5 anos, quais novas crenças, comportamentos ou até hábitos fizeram com que sua vida melhorasse? Acho que clareza de prioridade, Lui. Então, prioridade na vida, prioridade, né? Putz, a gente quer. O que você quer ter para frente, né? Quer ter uma vida saudável, quero viver muitos e muitos anos, eu quero morrer muito velha, né? Então, o que eu preciso fazer agora para lá na frente chegar com qualidade de vida? O que eu quero construir? Que legado que eu quero deixar? A gente está fazendo, né, o trabalho que a gente faz hoje aqui com o ecossistema de parceiros, ele é um trabalho de criação de categoria, né? Criar categoria é efeito composto, né? Então a gente tem que colocar uma pedrinha, outra e tal, né? Então, quando eu miro, né, nesse médio e longo prazo, como é que eu vou colocando, entender que fazer um pouco por dia ali é o que vai fazer chegar lá na frente. Então, acho que tudo que é relacionado a gente procurar muito atalho aí, muito caminho, os hacks da vida, eles não sustentam a longo prazo, né? Então, a partir do momento que você tem clareza disso, você entra naquela outra que é escolhas difíceis, vida fácil, né? Escolhas fáceis, vida difícil. Então, você tem clareza disso, você vai fazendo as coisas de uma forma pensada, mas gradativa no tempo que elas vão levar. E aí serve para tudo, né? Massa. Animal. Para finalizar, qual conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua, que se inspira nessa tua trajetória? Eu acho que eu pegaria esse último ponto aqui, Lu, do efeito composto, né? Então, você estava falando de 2014, quando você entrou na RD, eu entrei, eu acho que em 2012 na RD, de lá já fazem alguns anos, né? Faz 12 anos que eu falo, penso, estudo sobre ecossistema de parceiros, sobre programas de canais e tal. Pô, não é da noite para o dia, né? E aí eu acho que tem essa ansiedade de como é que eu viro um especialista. Então, e aí quando a gente fica diluindo muito, agora eu vou fazer vendas, agora eu vou fazer CS, agora eu vou fazer marketing, você vai ficando raso em todas essas coisas. Então, a partir do momento que você vê uma oportunidade, mercado, você tem afinidade e tal, cara, emburaca e entra num projeto de longo prazo, né? O que eu vejo, e, poxa, uma galera que trabalhou com a gente naquela época, putz, eu tô aqui, mas eu tô olhando para o lado que eu já vou dar um jump, que ali talvez eu pegue um atalho para chegar mais rápido, não é perder oportunidades, mas ser consistente na construção de uma carreira de longo prazo. E aí, isso que eu acho que é um grande diferencial. Poxa, eu estou há vários anos pensando sobre esse tema, né? Daí ajuda a pensar. Só agora fui escrever o livro, né? Depois de ter consistência, tem um monte de outras coisas para fazer relacionado a esse tema, mas requer essa construção. Você também, há quanto tempo você fala e pensa sobre CS? Fez um livro, outro podcast, isso aí é consistência, né? Não tem coisa que é da noite para o dia, senão provavelmente é castelo de cartas, né? Putz, eu cheguei lá, revolucionei a área, em 6 meses meu time cresceu 200%. Legal, parabéns, mas se em 6 meses está procurando outra função, eu não é o tipo de coisa que eu compro, né? Eu valorizo mais a construção de longo prazo. Animal. Acho que essa última vale muito para as gerações mais novas, né? Que como eu falei, né? Putz, em um clique tá comprado o negócio, tá? E vai indo, e vai indo. Então, tipo, acho que isso faz muito, muito sentido aí. Nação dopamina, né? Total. Mas, putz, animal. Foi muito legal o papo, sinceramente. Falamos muito sobre esse crescimento via parceiros, o papel do CS, muito sobre a própria Nara também. Um episódio muito especial para mim. E é isso, Nara. Obrigado. E até pra galera que quiser achar também o trabalho de vocês, etc., como é que
eles vão atrás, no site, Instagram, LinkedIn? Boa, Luiz, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz de relembrar algumas coisas aqui contigo, agradecer mais uma vez. Meu LinkedIn, Nara Vaz Guimarães, tem bastante conteúdo lá, Pluralsales /método Octo também, tem tudo que a gente tem feito relacionado ao método, tem também um prognóstico para as empresas que quiserem se avaliar, entender como elas estão em cada um dos eixos que a gente falou aqui, como é que elas podem melhorar, tem conteúdo, treinamento, tudo vocês encontram por lá. E para quem quiser conhecer o livro, na Amazon, Ecossistema de Parceiras, como o Luiz falou, um clique, está na mão aí, né? Boa, animal. Vou deixar também aqui na descrição para a galera. Mas é isso. Valeu, Nara. Até mais. Valeu, Luiz. Até Obrigado, pessoal. mais.